Página 62, questão de número 1, fala o seguinte. Do alto de um edifício em construção, cai um tijolo, a partir do repouso, que atinge o solo depois de 2 segundos. Utilizando a resistência do ar, calcule a altura e a velocidade em que o tijolo chega ao chão. Quando ele fala altura, ele se refere ao espaço. Mas imagine você num prédio, no alto. Você vai largar um objeto, vai ser largado das suas mãos. Ele fala que inicialmente estava em repouso. Quer dizer, eu sei que a velocidade inicial dele é nula. Só que se for contar em relação ao ponto de partida, o meu espaço inicial é 0. Como eu tenho, no caso, o tempo que ele chegou ao solo. Ok? Outra coisa, se um objeto ele sai do espaço, vamos lembrar um pouquinho dessas aulas iniciais de física. Quando ele sai da sua mão e está no espaço solto, a aceleração dele, ela passa a ser chamada de aceleração da gravidade. Ele tem uma aceleração, se calcular dados, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. G, para mim, é uma aceleração. Só que a aceleração da gravidade, ela não é 10 exatamente. Alguns livros trazem 9,81. É uma dízima não periódica. Só que para efeito de cálculo, adotou-se 10 na física em algumas situações. Então, eu tenho um tempo que demora para cair. Eu sei que a aceleração da gravidade, a aceleração dele é 10. Eu vou achar o espaço. Qual é a equação do espaço no MUV? S igual a S0 mais V0D mais A sobre 2T ao quadrado. Como eu sei que o espaço inicial é 0 e ele estava em repouso, a velocidade inicial também é 0. Então, eu vou trocar o que eu tenho. No lugar do espaço inicial é 0. Da velocidade inicial também é 0. O tempo é 2 e a aceleração é 10. Então, 0 mais 0 vezes 2, que continua sendo 0, eu posso até cancelar o que der 0. Então, ficaria o que para mim? S igual a 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. 40 sobre 2 é igual a 20. Ou seja, a altura do prédio tem 20 metros. Achei a altura dele. Letra B, ele pede a velocidade com que ele chega ao solo. E se eu quero a velocidade, eu vou usar a equação horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. V0 é 0. A vale 10 e T vale 2. 10 vezes 2 dá 20. 20 mais 0 é 20. Então, a velocidade com que ele chega ao solo é 20 metros por segundo. Então, observe o seguinte. Qualquer corpo que seja lançado, que caia de um prédio, ou que você jogue para cima, ele sai do solo. Se ele sai do solo, age sobre ele uma chamada aceleração. Só que a aceleração da gravidade, o valor dela em termos de cálculo é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso para efeito de cálculo apenas. Você vai pegar situações, às vezes até na provinha de bolsa mesmo. Ao invés de 10, ele coloca 9,81. Você tem que fazer com que ele dê para você. Ok? Mas se não falar nada hoje, você adota 10 metros por segundo ao quadrado. Só vai usar valor diferente se na questão ele falar esse valor diferente. Ok? Então, agora a página 64. Página 64, ele fala o seguinte. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo. Então, eu imagino, eu pego uma bola e jogo para o alto, por exemplo. A velocidade inicial dela era de 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar
e adote a origem dos espaços no solo, com a trajetória orientada para cima. Determine que se perde g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já me deu o g de novo. Aí ele pede o seguinte: as funções horárias do movimento, ou seja, a função da velocidade e a função do espaço. Agora, observe o seguinte, algo interessante também. Quando você fala em gravidade, a gravidade é um fator físico que puxa os objetos para baixo, para o centro da Terra. Então, é como se fosse um eixo orientado. A gravidade para baixo, ela é positiva. Mas se eu lanço um objeto para cima, ele vai contra a gravidade. Então, a gravidade se torna negativa. Então, escreva aí, anote isso aí. Gravidade, ela aponta sempre para baixo. Ela é um valor positivo. Mas se o objeto sobe, ele vai contra a gravidade. Então, a aceleração dele se torna negativa. Então, por exemplo, eu sei que a velocidade inicial dele era 20. E sei que ele vai subir. Então, se ele sobe, g é menos 10. A minha aceleração é menos 10. Então, a equação da velocidade qual é? V igual a V0 mais AT. Então, V igual a V0 é 20. A aceleração é 10, só que 10 negativo. 20 menos 10t. É só negativa porque o objeto está subindo, ele está indo contra a gravidade, apenas por isso. Então, V igual a 20 menos 10t. Agora, a equação do espaço. Ela é qual é? S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Como disse que a origem é o chão, então a origem é o início. Então, esse zero é zero, e pode sumir. Então, ficaria S igual a V0t, ou seja, 20t, que V0 é 20, como sobe a aceleração negativa, menos 10 dividido por 2 é 5, menos 5t ao quadrado. Então, S igual a 20t menos 5t ao quadrado. Então, letra A, resolvida. Letra B. Qual é o tempo de subida? Gente, essa questão que é muito interessante. Quando você lança um objeto para cima, para o alto, ele sobe infinitamente? Pensa um pouquinho. Ele sobe infinitamente? Se você observar, não. Você jogou uma bola para cima, chega num ponto que ela para e começa a descer. O que acontece é isso. Ela sobe e vai descer de novo. Uma bola, qualquer objeto, uma borracha, uma pedra, você jogou para o alto. Chega num ponto, ela começa a descer. Então, o que a física estabelece em relação a isso? A física fala que no ponto, ela chega num ponto, a velocidade dela se torna zero, para ela parar e começar a descer. Então, quando você lança um objeto para o alto, chega um momento que ele vai parar para começar a descer. Então, aonde ele para, quer dizer o quê? A velocidade dele é igual a zero. Então, zero é igual a 20 menos 10t. Ou seja, 10t é igual a 20, t é igual a 20 sobre 2, 20 por 10 quer dizer t é igual a 2 segundos. Olha que interessante. Então, qualquer objeto que sobe tende a descer. E existe um momento em que ele para instantaneamente para começar a descer. E aonde ele para instantaneamente quer dizer o quê? Que a velocidade dele se torna igual a zero e ele começa a descer. Letra C. Altura máxima atingida. Bom, se eu tenho um tempo de subida dele, eu vou ter também um tempo, posso achar, no caso, a altura. Porque a altura, para mim, é um espaço. Se você observar, nós achamos uma função do espaço, que depende de t. Então, o que fazer? Eu vou trocar t no lugar dele para resolver. Então, S igual a 20t menos 5t ao quadrado.
Como t vale 2, S igual a 20 vezes 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado. 20 vezes 2 dá 40. 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20. 40 menos 20 é igual a 20. Ou seja, 20 metros. Então, em 20 metros, ele atinge a altura máxima. Ok? Por enquanto? Letra D. Em t igual a 3 segundos, ele quer saber o espaço e o sentido do movimento. Então, quando eu falei t igual a 3 segundos, o que fazer? Pega essa equação do espaço e troca esse t por 3. Então, ficaria 20 vezes 3, menos 5 vezes 3 ao quadrado. 20 vezes 3 dá 60. 3 quadrado, 9. Vezes 5, 45. 60 menos 45 dá 15 metros. Agora, observe o que ele pergunta. Ele quer saber o espaço e o sentido do movimento. Na letra C, o que você achou? Que a altura máxima que ele vai chegar é 20 metros. Isso é a altura máxima, e isso em 2 segundos. Correto? Nós achamos isso. Em 2 segundos, ele atinge a altura máxima, que é de 20 metros. Agora, se t é 3 segundos, quer dizer o que para mim? Ele subiu ao máximo e começou o quê? A descer. Então, em 3 segundos, o sentido da descida, por no instante 2, ele estava na altura máxima. Então, em 3 segundos, quer dizer o quê? Ele já subiu e começou o quê? A descer. Que outro fator importante na física? A física, ela despreza a chamada resistência do ar. O que isso quer dizer para mim? Que um objeto, quando ele sobe, ele desce. Correto? Sobe e desce. Como eu desprezo os fatores naturais, a teoria fala o quê? Que o tempo que ele demora para subir vai ser o mesmo tempo que ele demora para descer. Ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se você lança um objeto para o espaço e eu te perguntar qual é o tempo total que ele demora a retornar ao solo? Tempo total. No caso aí foi 2 segundos para subir, então leva 2 para subir, 2 para descer. O tempo total dele foi de 4 segundos. Tá? Então, são detalhes que você tem que começar a absorver agora. Letra E. Um instante, quer dizer, o tempo, né? E a velocidade escalar que o móvel atinge ao solo. Então, eu acabei de falar. Como você despreza a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se ele demorou 2 para subir, vai demorar 2 para descer. Então, o tempo total é de 4 segundos. Ó, móvel atingiu o solo após 4 segundos, pois tempo de subir é igual ao tempo de descer. 2 mais 2 igual a 4. Então, eu vou achar a velocidade agora para 4 segundos. Então, V igual a 20 menos 10t. Como t vale 4, V igual a 20 menos 10 vezes 4. Gente, o primeiro passo aí é fazer a multiplicação. Então, 10 vezes 4 dá 40. Então, 20 menos 40, que é igual a menos 20 metros por segundo. Ah, é bobeira? Isso não é bobeira, tem um que erra aí dentro. Primeiro se faz multiplicação, depois a soma e diferença. Então, vamos lá, vou repetir a questão número 1. Daqui a pouco eu te respondo, Mariane. Então, letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, verdadeiro. Letra D, verdadeiro. Letra E, falsa. Letra F, falsa. Letra G, verdadeiro. Letra H, falsa. Então, ao lado já estão as correções devidas, né? No caso, letra B, a aceleração da gravidade ela é constante. Letra E, não esquecer, quando se fala em aceleração, não é o espaço que muda. O
que aumenta é a velocidade a cada segundo. Letra F. Se eu desprezar o que me cerca, natural, no caso a resistência do ar e outros fatores, o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. No vácuo, o tempo de queda é o mesmo, independente do formato e da massa dos corpos. É a mesma situação da letra F. Desprezei tudo o que nos cerca. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, não depende da massa do corpo, depende do que nos cerca, do nosso redor. Ok? Ok.